Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos novamente aqui com Chave do Enem e é claro, essa é aquela semana do coração, aquela semana que eu amo de profundidade assim, olha, lá no fundo do coração, porque é semana de Ciências Humanas. Estamos fechando o primeiro ciclo do quarto bimestre, hein? Já passamos por linguagens, matemática, ciências da natureza e estamos fechando o ciclo com Ciências Humanas. Para quem não pegou nada, vai lá no nosso canal Educação Adventista Brasil e assista às aulas. Para quem está se preparando para treineiro do Enem ou fazer o Enem, também está lá todas as nossas aulas, todo o nosso material. E para você que é nosso aluno, material exclusivo no Eclésia, as aulas curtas, revendo todo o conteúdo nosso das apostilas, que com certeza vai ajudar nas provas e também Enem e vestibulares. Mas sem demoras, vamos começar essa noite com história. E hoje temos alguém diferente aqui para estar conosco. Vamos começar a história e hoje vocês vão conhecer ele. Professor Murilo, é com você e rodou a vinheta. Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Murilo, eu sou professor de História. Estou aqui com vocês hoje para a gente falar sobre o tema Conflitos Mundiais e Socialismo Russo, né? É a primeira vez que estou aqui, mas não tem problema, a gente vai gabaritar essa prova. Vamos lá. Vamos na primeira questão. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, que perdurou de 1914 a 1918, iniciaram-se os tratados de paz, os tratados e acordos de paz, visando organizar o mapa europeu e resolver as pendências entre as nações. Assinale a alternativa correta quanto ao contexto geral dos tratados e acordo de paz. Vamos lá, o primeiro. Entre os diversos pontos dos tratados e acordos, destacam-se as punições aos Estados Unidos, que pagaram pesadas multas a países como Alemanha e Rússia. Não. O que acontece? A Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial. Então, não tem como alguém pagar uma dívida a ela, né? Então, na verdade, essa está errada. E a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial ali em 1917, né? Que ela está passando por um período de uma revolução interna. Então, ela sai nesse período. Então, a primeira já está errada. Vamos para B. Os tratados de paz buscaram conciliar as nações. Dessa forma, todos que participaram do conflito tiveram perdas e ganhos semelhantes, alcançando assim uma conciliação entre os países. Errado. O que acontece? No final da Primeira Guerra Mundial, nós temos os vencedores e os perdedores, assim como temos em todas as guerras. Então, não foram todos que tiveram as mesmas sanções, né? Acontece assim, todos tiveram suas perdas, tanto financeiramente quanto humanamente, mas não foram todos que sofreram do mesmo jeito, né? Então, essa também está errada. Alternativa C. A Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini, por terem sido as nações que iniciaram as agressões, foram as principais culpabilizadas. Isso estaria certo se fosse a Segunda Guerra Mundial. Como a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, não. Então, está totalmente errado. Hitler e Mussolini vai surgir somente mais para frente. Vamos lá. D. Como foram as duas principais potências derrotadas no conflito, Inglaterra e França também foram as que sofreram as mais pesadas punições, com restrições de exércitos e armamentos. Errado. Inglaterra e França eles estavam do lado vitorioso da guerra, então eles não sofreram punições. Pelo contrário, eles ganharam até alguns do que chamamos de espólios de guerra, né? E a última, E. De forma geral, a Alemanha foi considerada a maior culpada pelo conflito. Dessa forma, sofreu graves sanções como perdas de território, pagamentos de indenizações e limitação do seu exército. Essa está correta. Inclusive, o que acontece? Boa parte dessas sanções que eles sofreram é o que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Que lá na frente, quando Hitler assume, né, dentro da Alemanha, ele menciona que isso é um ultraje à Alemanha, que a Alemanha jamais pode passar por uma coisa dessas. Então, o que ele faz? Ele primeiro para de pagar as indenizações, começa a fazer
a fomentar um exército muito grande ali dentro da Alemanha, e assim eles vão crescendo e se expandindo. Agora, minha dúvida, você acertou? Você foi bem? Você foi mal? Professor Tiago, fala para mim, como é que foi as questões? Olha lá, professor Murilo, tudo bem? Seja bem-vindo, aliás, ao nosso Chave do Enem. Muito obrigado. Ok, seja bem-vindo. Na primeira questão, quando nós analisamos ali no sisteminha, pegando todos que participaram no Brasil, nós tivemos 76% de acerto nessa questão, sendo que a segunda alternativa mais marcada pelos estudantes foi a B. A B. A B, que fala lá sobre os tratados de paz. Porém, perceba que 76% acho que foi muito bom, hein? Mandaram bem, hein? Não, 76% foi muito bom, parabéns. Vamos só retomar por que não é a B. Os tratados de paz buscaram conciliar as nações. Dessa forma, todos que participaram do conflito, aí está o problema, todos que participaram do conflito tiveram perdas e ganhos semelhantes, alcançando assim uma conciliação entre os países. E não foi. Não foram perdas e ganhos semelhantes. A resposta certa é a E, e ela ali já fala que teve uma culpada. Se teve uma culpada, essa provavelmente foi a que mais sofreu com todo o período da guerra, né? Então, deixamos claro o porquê não é a B. Vamos para a próxima. 2. O início do século XX foi marcado por rivalidades entre as potências europeias, cujo clima de tensões e agressividade aumentou gradativamente. As principais potências tentaram prevenir-se e esse período ficou conhecido como o de paz armada, que se caracterizou pelo, vamos lá, alternativa A, Acordo do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso acontece posteriormente. Agora, nesse período de Guerra Fria, a gente está numa disputa para ver quem vai conseguir ela primeiro. Quem vai conseguir desenvolver essa arma? Porque essa é a arma do momento. Vai ser a arma que pode mudar o equilíbrio ali do geopolítico do mundo. Então, nesse primeiro momento, não teve esse tratado. Posteriormente, ele acontece. Corrida armamentista e política de alianças entre as potências europeias. Isso acontece. Algumas potências ali, elas se alinham, elas veem quais são os objetivos em comuns, até porque a gente está numa guerra fria, né? Então não tem conflito direto, é só conflito de influências. Eu vou influenciar tal país, tal região, então essa é a principal disputa do momento. C. Política de alianças com ênfase nos acordos comerciais da indústria bélica entre as potências europeias, com a China e a Índia. Nesse período, a China e a Índia ainda não estavam tão bem posicionadas no quesito mundial. Nesse momento, os holofotes estão virados tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. China e Índia, principalmente a China, ela vai entrar nesse cenário bélico um pouco depois. Então, nesse primeiro momento, ainda não. D. Cooperação pacífica entre as potências europeias e uma política de desarmamento. Já falamos que não houve essa política, foi justamente o contrário. A corrida era para ver quem conseguia ser mais influente e demonstrar mais poder, tanto quanto na indústria bélica, quanto na indústria de conhecimento e tecnologia. E vamos aí, política de alianças e acordos comerciais entre França, Portugal e o Brasil. Não, neste momento a gente não tem esse tipo de acordo de França, Portugal e Brasil. Até então eles estão totalmente fora dos holofotes. Eles aparecem em alguns momentos muito esporádicos ali, mas fora de questão. Então a gente ficaria com a questão alternativa B, corrida armamentista e política de aliança entre as potências europeias. Nesse período de Guerra Fria, a gente vai ter algumas guerras que são diretas, por exemplo, a Guerra do Vietnã e tudo mais, que são guerras de influência. Os Estados Unidos influencia parte do Vietnã, a Rússia influencia outra parte, mas as duas em si não se chocam. Elas fomentam a guerra entre outros lugares para fazer essa disputa de influência, mas não necessariamente se chocam diretamente. E essa, professor, como é que o pessoal foi aí de casa? Professor Murilo, olha, nossa galera do Chave do Enem está saindo na frente, se preparando, ficando ali, olha, alinhadíssimo para passarem em qualquer projeto de vida que eles quiserem usando a nota do Enem em vestibulares, porque eles acertaram 80% dessa questão. Nossa, olhando no sistema geral, global ali, 80% de acerto, e assim, disparadamente, marcaram a B. E a segunda mais assinalada foi a C. A C.
Vamos lá, gente. Por que não é a C? Foi aquilo que eu disse. A China e a Índia, eles entram bem posteriormente nessa questão. Então, a gente está falando sobre política de alianças com comércio de indústria bélica. Indústria bélica, nesse momento, está entre Rússia e Estados Unidos. China e Índia, eles ainda têm um mercado bélico bem fraco. A China tem um pouco melhor que a Índia, está um pouco melhor posicionado do que a Índia, mas ainda assim não se compara aos Estados Unidos e à Rússia neste primeiro momento, né? Ficou claro? Espero que quem tem errado essa questão não erre no dia, né? Vamos anotar. Próxima questão. Questão 3. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi considerada por muitos de seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se conhecida durante muito tempo como a Grande Guerra. Sobre o período da Primeira Guerra Mundial, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Primeira, em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha, que já não tinha a mesma força do início da guerra. Após o fim da Primeira Guerra, em 1918, os Estados Unidos se tornaram a grande potência fora do continente europeu. Essa está certa. Por que ela está certa? Vamos lá. Os Estados Unidos ele não entra de cara nessa guerra. Ele vai entrar bem posteriormente e ainda por cima ele tem as suas justificativas. Qual que é a justificativa usada pelos Estados Unidos? Que eles foram ameaçados, né? Que eles sofreram um pouquinho das consequências da guerra. Então, eles entram principalmente contra a Alemanha, né? Para trabalhar contra a Alemanha nessa guerra. Então, eles se alinham à Inglaterra e à França nesse primeiro momento. Então, essa é por isso que ela está correta. Vamos lá. Segunda alternativa. Em março de 1918, tem-se a primeira onda da gripe espanhola, que se espalhou pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918, causando a morte de milhares de brasileiros. Correta a resposta também. Por quê? A gripe espanhola, ela é, como qualquer outra gripe, ela é viral. E esse momento onde a gente tem vários países, com várias pessoas se misturando em prol da guerra, é um período muito fácil de proliferação. Ela chega no Brasil mais tardiamente, lembrando que o Brasil ele não entra efetivamente na guerra, né? Mas ele recebe alguns imigrantes que estão fugindo e entrou por conta disso. Por isso que essa segunda está correta também. Vamos lá, alternativa 3. O gás mostarda, um líquido oleoso que tem esse nome por sua cor ocre, foi utilizada pela primeira vez em julho de 1917 pelos alemães, perto de Ypres. Os franceses, em seguida, também carregaram sua artilharia com esse gás. Correta? Correta? Correta, exatamente. O que acontece? Esse gás mostarda, ele vai entrar no armamento mais químico, né? E nesse primeiro momento, quando surge na Primeira Guerra Mundial, a gente ainda não tem uma regulamentação, né, sobre poder usar não armas químicas. Por mais que uma guerra soe como se fosse algo sem leis, existem sim regras, né, para que não ultrapasse muito aquilo que poderia causar. Então, sim, está correto. Primeiramente foi usado pelos alemães, foi desenvolvido por eles, e posteriormente a França rebate os alemães com a mesma munição, né? Então, se todas estão corretas, é óbvio que a resposta é A. Professor, como é que os alunos foram nessa? Foram bem também. Ah, e estão bem demais. Ele é muito orgulho assim no coração, um orgulho santo, é claro, né, de ver claro, os nossos estudantes participando do simulado e marcando ali a correta. Nós tivemos, então, 77% de acerto. E a segunda alternativa marcada foi a C, que afirma que estavam corretas... Aliás, só a primeira estava correta. Uhum. Eu até acho que foi erro de marcação, mas enfim, né? Eu acho que agora ficou bem claro. Talvez vocês tenham só confundido, né, galera? Lembrando, pessoal, que dá para você mandar ali no formulário a sua dúvida para a gente poder responder por e-mail, registre ali. E também tem o nosso @chave do Enem, tira sua foto. Olha, professor... novo aqui conosco. Isso, aproveita ali, ó, mandando um joinha. Olha pra frente, professor, ali. Tira essa foto. Printa isso, produção. Isso, Printa isso, vai produção. virar figurinha, vai virar figurinha. Muito bem, então.
Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão. Vocês estão indo muito bem até agora, hein, galera? Isso aí, estou gostando de ver. Resposta A, 4. Vamos lá. O quadro O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kutuzov. Nome difícil, nome difícil. Ele faz referência à Revolução de 1917 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, aqui reproduzido em preto e branco, e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira leitura que a gente tem que fazer desse quadro. O que é um proletário? Um trabalhador, né? É só um nome diferente, proletário é um trabalhador. Isso já vai ajudar em muito a gente a responder. Vamos lá. A movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Vamos lá. A primeira parte dessa alternativa está correta. A movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Correto. Realmente foi isso que aconteceu em 17. Qual que foi o problema? Resolveu os problemas econômicos do país. Não foi bem por aí. A segunda parte também está errada. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento. O quadro claramente tem um trabalhador ali no meio de uma cidade com uma bandeira enorme levantada. Se é pouca adesão, ele não deveria estar lá. Então, essa está errada. Não é isso. Teve uma adesão muito grande. B. A Rússia, recém-industrializada, foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. E essa segunda parte está correta. Realmente teve um apoio popular muito grande. Porém, a parte da Rússia recém-industrializada não está tão assim, né? E aí a gente tem a segunda parte, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. De cara não foi democrático, né? O partido bolchevique sobe ao poder, só que a Revolução Russa ela também foi bem violenta. Então a gente não está falando de uma democracia tão escancarada assim. C. A nobreza russa tinha um amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização do país. O quadro foi recebido pelo czar como afirmação da lealdade popular. Nada a ver, né? Vocês descartaram essa, né? Não tem nada a ver com lealdade ao czar. Pelo contrário, o movimento bolchevique era para tirar o czar do poder. Então, esse quadro nunca seria bem aceito pelo czar. D. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e ascensão do partido bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como afirmação de sua ideologia. Essa, de todas, é a que faz mais sentido. Vamos ver se está correta? Ah lá, é a D. Por quê? A Revolução Russa foi o que tira a monarquia, o que vai tirar o czar. A Revolução Russa, lembra que ali dentro da Revolução a gente tem os dois partidos, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques saem à frente, né? Eles são um grupo, um dos grupos eles são mais calmos, mais pacíficos, outros acham que um pouco de violência vai fazer bem para a Revolução, né? E é assim, dessa forma, que eles chegam ao poder. Eles tiram o czar, então essa é a ideia. Beleza? Professor, como é que tá aí? Fala para mim, eles foram bem, acertaram essa, né? E você tem dúvida? Você tem dúvida? Essa foi muito boa. Essa também chegaram em 80% de acerto, Murilo. Muito bom. E sabe o que é legal? Foi bem distribuído depois, uma pequena proporção para cada uma das alternativas. É, né? Então foram muito bem. Perceba como de vez em quando em humanas, a leitura de imagens, infográficos são importantes. Não é isso, professor? Faz muita Porque não precisa diferença. saber a história da arte. Na verdade, é uma interpretação daquilo que está nesse quadro. Exatamente. Então, a gente pode ver, por exemplo, a questão C fala sobre a afirmação da lealdade popular ao czar. Se você olhar o quadro, você vê que não é bem assim. Se eles estão fazendo uma revolução, é porque eles não estão contentes com o governo vigente. Não estão contentes como as coisas estão. Então, com uma revolução, as coisas são diferentes. Então, o quadro já eliminou de cara uma alternativa. As outras poderiam demandar um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas o quadro ele sempre dá boas indicações de qual é a resposta certa. E vamos para a última pergunta. Eu fiquei sabendo que a última pergunta a gente tem uma aluna especial perguntando, é isso então? É isso aí, produção. Oi, eu sou a Maria Isabel.
eu sou aluna do segundo ano e a minha dúvida é sobre a questão 5 de História. Eu queria saber por que muitos historiadores consideram que a eclosão da Primeira Guerra Mundial está diretamente relacionada à Era dos Impérios. Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou responder a dúvida dela e aí eu já passo para a questão. Vai ficar mais fácil de responder a questão. O que acontece? A Primeira Guerra Mundial ela acontece em 1914. Quando estamos no fim da Era dos Impérios e estamos aí na formação dos Estados Nacionais, são quando os Estados passam a se chamar de fato o país da França, o país da Alemanha, o país da Itália e assim por diante, a gente começa a ter uma briga por territórios. A gente está definindo ali os limites da fronteira de um novo Estado-nação, né? Então a gente precisa delimitar até onde é o meu e até onde é o do outro. E aí gera um problema muito grande, porque todos querem reivindicar, por exemplo, lugares que são ricos em carvão, em petróleo ou em algum mineral, né? Então, esse é o principal problema. O fim da Era dos Impérios está diretamente ligado justamente por isso. A delimitação dos estados a delimitação das fronteiras dos estados nacionais, né? Então, vamos para a pergunta. O historiador britânico Eric Hobsbawm considera que a eclosão da Primeira Guerra Mundial está diretamente relacionado à Era dos Impérios, uma vez que o contexto europeu entre a segunda metade do século XIX e início do século XX é marcado pela, vamos lá, a difusão do socialismo na Rússia, que acirrou os movimentos emancipacionistas em regiões sob domínio do Império Austro-Húngaro. Não foi isso. O socialismo na Rússia ele vem posteriormente, né? Então, nesse primeiro momento, nós não temos aí uma questão de socialismo rolando. B. A unificação italiana que rompeu o equilíbrio europeu e fez emergir uma nova potência industrial, rival da Grã-Bretanha e do Império Otomano. Não também. A unificação italiana, ela realmente dá uma balançada ali no equilíbrio, mas ela não chega a um nível tão grande assim de rivalidade. Beleza. C. A desintegração alemã devido à derrota da guerra franco-prussiana, o que fez a Alemanha desenvolver uma política militarista e expansionista. Essa é uma boa. Lembra que a gente estava conversando sobre fronteiras, né? Vamos lá, vamos guardar essa. D. Corrida imperialista com o estabelecimento de colônias e áreas de influência na África e na Ásia, aumentando as rivalidades entre os países europeus. Novamente, estamos falando de uma corrida imperial, algo de expandir as fronteiras, expandir influência. Guarda essa também. E a primeira revolução industrial que desencadeou uma disputa entre os países europeus por fontes de matéria-prima, principalmente carvão e ferro, bem como por consumidores de manufaturas europeias. Realmente houve essa disputa, mas não está atrelada à Primeira Guerra Mundial. Isso foi muito anterior. A gente está falando de revolução industrial, né? Lá pelos anos 1700. A gente está agora em 1914, né? Então, isso não faz parte. Então, a gente fica aí com duas opções, a opção C ou a opção D, né? Vamos ver qual é a correta? É a D. Por que é a D e não a C? Vamos lá. Primeiro, a desintegração da Alemanha devido à Guerra Franco-Prussiana. Antes da Guerra Franco-Prussiana não existia uma Alemanha, né? A Alemanha ela vem posterior. Então, tem a Guerra Franco-Prussiana, tem essa divisão e tudo certinho, só que antes disso não existia a Alemanha, né? Então, esse já é um motivo para a gente poder descartar ela. Agora, o que fez a Alemanha desenvolver uma política militarista e expansionista, essa parte estaria certa. Porque a Alemanha, de fato, ela briga ali por alguns territórios perto ali da França, que ela quer reivindicar como seus, que são importantes para a obtenção de recursos naturais, né? E a D, obviamente, uma corrida imperialista. Você vai ver, posteriormente, que ali, quando os novos estados nacionais começam a desempenhar o seu papel na África e ali na Ásia, chegando como colonizadores e tudo mais, você vai ver que ali eles também têm uma pequena disputa sobre onde, quem vai ficar com o quê, quem vai ficar onde, né? E aí os países que têm menos influência, obviamente, ficam com localizações que não são tão privilegiadas a partir de recursos dentro da África, né? E ali você consegue perceber que essa consolidação na Europa vai refletir problemas futuros para os países que são menos consolidados.
Professor, e essa questão, como é que os alunos foram? Foram bem, não foi? Com toda certeza. Nessa perfeito. questão nós tivemos 78% de acerto dos nossos estudantes. Muito bom. E adivinhem qual foi a alternativa que ficou em segundo lugar nas assinaladas? A C. Pois é. Né? Ficou Exato. bem dentro daquilo que nós esperávamos que eles acertavam. Estão mandando bem a história, professor? Estão mandando muito bem. Certeza que continuando assim, chega lá no terceirão, vai diretão, né? Vai direto. Vocês agora só precisam arrumar uns detalhes, sabe? Uma palavrinha que muda. Você vê que ali na C, a desintegração alemã. Esse termo é o que faz com que a alternativa esteja incorreta, né? Então são pequenos ajustes que vocês vão fazendo, mas que até o terceirão, até o vestibular, que vocês vão estar valendo mesmo. Até lá vocês já vão estar craques, pode ter certeza. Então, professor, vamos encerrar a aula de história, dar aquele tempinho, aquele break para eles, chamar a vinheta, não é isso? Isso aí, dá aquele descanso, relaxada. E daqui a pouco voltamos para... Logo tem mais Chave do Enem. Fizeram aquela pausinha entre a história e a filosofia, já foram ali abastecer a garrafa d'água, o copo de suco, o chá, o balde de pipoca? Vem para cá porque agora nós vamos para filosofia. Lembrando que o próximo ciclo já começou, já está liberado lá no nosso eClass o simulado de linguagens. Então acompanhe, faça o seu exercício e olha... Quer participar? Você viu que nós temos agora participação de alunos? Fala com o teu professor para que possa mandar para nós a sua perguntinha. Pode ser no vídeo, na horizontal, para que nós possamos aqui interagir também com os professores. Combinado, então? Vamos, sem mais demora, para a filosofia. E hoje também é com ele, professor Murilo. A noite é sua. Rodou a vinheta. Fala galera, estamos de volta aqui com Chave do Enem. Agora vamos virar a chave, né? Vamos trocar o assunto. Estávamos falando de história, agora a gente vai para filosofia. Vamos lá, espero que vocês tenham ido tão bem em filosofia como foram em história, hein? Hoje a gente vai falar sobre filosofia da ciência, que está ali no módulo 11 do quarto bimestre na apostila de vocês, caso alguém queira acompanhar. Vamos lá. Opa, problemas técnicos já resolvidos. Vamos para a questão 6. Assinale a opção que apresenta a sequência que melhor descreve o ciclo de ações envolvidas no método científico, o hipotético dedutivo, né? Vamos lá. Em vez de a gente ler todas, vamos começar pelo seguinte. A primeira coisa que a gente deve fazer para qualquer teoria, qualquer coisa que a gente vai falar, é observar, né? Então vamos lá. Quais as opções que tem observação? A e a D. Então o restante, obviamente, já não estaria correto, né? Vamos otimizar o tempo, vamos ser mais rápidos assim na hora de responder. Então vamos ler a A e a D. A, observação, hipótese, experimento, análise dos resultados, conclusões e de volta à observação. Beleza? Agora vamos para D. Observação, novamente, hipótese, argumentação, contra-argumentação, consenso e observação. E aí, qual que vocês acham que está correta? No chat, vamos jogar no chat, vamos lá. Vamos ver quem que vai acertar. Vamos lá, aqui no chat, coloque também lá no formulário, participe conosco, mandem as suas dúvidas e não se esqueça, né? O professor vai fazer joinha de novo só para virar figurinha e aparecer lá no @chave do Enem. Isso aí, printou, tirou a foto? Isso aí, olha, professor dedicado, hein? Vai lá. Isso aí. Tudo pelos alunos, para eles irem bem. Vamos lá. A resposta certa é A. Por que a A e não a D, professor? Vamos lá. Observação e hipótese, as duas estão iguais. Aí a gente vem para o experimento. Depois que a gente observa, elabora uma hipótese, agora a gente tem que testar ela. A gente tem que ver se ela realmente é funcional.
entendeu? Aí a gente faz análise dos resultados, conclui sobre o que a gente experimentou, e aí a gente novamente faz uma outra observação e o ciclo se repete. Ali a gente tem observação, na D, a gente tem observação, temos hipótese e depois a gente vai para argumentação. Não é argumentação. Agora é a hora da gente testar para ver se a nossa hipótese faz sentido ou não. Beleza? Como é que foi, professor? Você tem esses dados aí? Se essas crianças foram muito bem? Opa, temos sempre aqui os dados na tela para vocês. Na questão número 6, 78% de acerto, professor. Muito bom. Olha, só tenho que ficar triste um pouco, porque essa questão já passou por nós aqui. Precisamos ficar mais atentos ali na filosofia da ciência. Isso aí, galera. Ó. Que não dá para errar de novo uma questão repetida. Questão repetida é questão bônus, é ponto extra para gente, né? Então vamos lá. Questão 7. A filosofia não é mais um porto seguro, mas não é, tampouco, um continente de ideias esquecidas que merece ser visitada apenas por curiosidade. Muitas pessoas supõem que a ciência e a tecnologia, especialmente a física e a neurociência, engolirão a filosofia nas próximas décadas, sem saberem que, ao defender esse ponto de vista, estão implicitamente apoiando uma posição filosófica discutível. Certamente, muitas questões da filosofia contemporânea passaram a ser discutidas pelas ciências, mas há outras no campo da ética, da política, da religião, cuja discussão ainda engatinha e para as quais a ciência não tem até agora fornecido nenhuma solução. De acordo com o texto, a filosofia, vamos lá, alternativa A, a filosofia mostra-se incapaz de lidar com os dilemas das ciências? É isso que está falando no texto? Lembrando que essa é uma questão que exige uma interpretação. O conhecimento prévio vai ajudar você com toda certeza, mas a interpretação aqui pode te dar uma dica muito boa de qual é a resposta. Vamos lá. B. Contribui para os questionamentos e debates científicos? Sim, né? Ali foi dito que faz isso. Vamos ver. Impede o progresso científico e tecnológico? Não. A gente vê ali que a filosofia, na verdade, já serviu como ancoragem para essas questões, né? Então, assim está errada. D. Evita desenvolver a pesquisa e estudos em parceria com os cientistas? Não. Pelo contrário, as temáticas muitas vezes se cruzam, né? Ali no finalzinho do texto fala que no assunto de ética, política e religião, a ciência ainda tem poucas respostas para esse assunto, né? E a filosofia tem uma gama maior. Então, eles trabalham juntos, eles trocam informações. E pretende oferecer respostas absolutas aos problemas da ciência? Lembrando que não existem respostas absolutas. A gente sempre depende de um referencial, né? Então, errado também. Então, sobrou qual? A B. Contribui para os questionamentos e debates científicos. Exatamente, a filosofia e a ciência se comunicam. Os maiores cientistas já foram filósofos, já tiveram ajuda de filósofos, já trabalharam com filósofos. Então, a ciência e a filosofia estão muito interligadas. Professor, essa questão, como é que o pessoal foi? Essa foi em 79% de acerto, professor. Estamos na média boa. E lembrando que, reforçando, na verdade, que de fato a interpretação faz parte da questão. É muito importante em ciências humanas uma boa interpretação, porque só o conhecimento, só a teoria não faz sentido se não tivermos ali uma boa interpretação do que está pedindo e o contexto da questão. Não é isso, professor? Exatamente. A aplicação sempre é necessária. Não adianta nós termos um baita de um conhecimento e não podermos aplicar à sociedade, agregar algo, entendeu? E a interpretação, ela pode ser em vários sentidos. Hoje a gente está aqui interpretando um texto, mas no quadro anterior, falando de história, nós interpretamos o quê? Um quadro, né? Uma pintura sobre o proletário bolchevique. Então, sempre atente à interpretação, sempre dá uma revisada, é sempre bom. Vamos lá, próxima questão, questão 8. Considere este texto relativo às circunstâncias do nascimento da cidade moderna. A ciência não nasceu no desejo de adquirir um poder sobre as coisas, mas no desejo de conhecer a verdade. O desejo de verdade, essa fonte de dignidade humana, está na origem da ciência moderna e explica seu caráter. Conhecer é a soberana prerrogativa da liberdade humana. O autor exprime acima, de forma clara e distinta, categorias pontuais sobre o paradigma da modernidade.
ou seja, o nascimento da ciência moderna. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A. No desejo de conhecer a verdade, a ciência moderna só nasceu mesmo de verdade com o matemático, astrônomo e físico Galileu Galilei. Olha só, matemático, astrônomo, físico. Olha como um filósofo tem uma gama muito grande, né? Vamos guardar essa. Vamos lá. B. No desejo de conhecer o poder, a ciência moderna só nasceu mesmo com o filósofo Aristóteles. Não, isso está errado. Por quê? Não é no desejo de conhecer o poder. A ciência nasce no desejo de conhecer a verdade, né? Tá ali no texto. C. A ciência moderna segue o modelo do universo geocêntrico de Aristóteles. Errado. Não seguimos o modelo de Aristóteles. Vamos lá. D. Na origem da ciência moderna, a concepção do universo é substituída do cosmos, conjunto fechado, ligado pela pluralidade de suas leis. Vamos ver. De repente, vamos lá. E por último, a E. Na ciência moderna, o desejo de verdade está vinculado à fonte de pura contemplação, declinando a experimentação. Não, novamente estamos falando sobre o desejo de conhecer a verdade, não contemplação, né? É diferente. Vamos ver lá qual a resposta certa? A. Vamos lá. Por que A? O desejo de conhecer a verdade, a ciência moderna só nasceu mesmo de verdade com o matemático, astrônomo e físico Galileu Galilei. Lembrando que o Galileu ele foi muito importante quando a gente vai falar sobre as leis que regem o universo, né? Professor, como é que o pessoal foi nessa? 78% de acerto da nossa bom. galerinha lá de casa. E qual que foi a segunda questão mais assinalada? A segunda alternativa mais assinalada foi a D. A D. Na origem da ciência moderna, a concepção do universo é substituída pela do cosmos, um conjunto fechado, ligado pela pluralidade de suas leis. Essa está quase certa. Vamos entender que essa pluralidade de leis, ela realmente existe, mas a gente não consegue determinar com certeza, né? Estamos aqui falando de universos e tudo mais, a gente não consegue chegar tão longe para explorar e definir tão bem como a gente consegue fazer com o nosso planeta Terra. Vamos para a questão 9. O mundo hoje é cercado pelo conhecimento científico, que é produzido conforme uma sequência bem definida de passos. Muitos filósofos dedicaram-se ao estudo e à compreensão da ciência e seus métodos. A respeito dos filósofos da ciência, analise as assertivas a seguir. Vamos lá. Primeira, Karl Popper propõe que o processo científico se inicia com a experimentação para criar hipóteses e repetição de novas experimentações para a confirmação ou não dessas hipóteses, e ainda mais experimentações por várias comunidades científicas. Olha que a gente está aqui falando de um método científico, né? Ela está certa, errada, vai depender do quê? Se é realmente o Karl Popper que está falando. E ela está falsa. Vamos lá. Propõe um processo científico. Realmente esse processo de experimentação, ele existe, mas não é o Karl que propõe isso. Segunda, Francis Bacon é contrário ao princípio da confirmabilidade, pois várias experiências científicas precisam ser realizadas para confirmar e dar mais peso às hipóteses científicas. Assim, propõe o princípio da falseabilidade, em que uma hipótese se mantém verdadeira, apesar de todos os testes falseadores contrários. Bacon fala isso, mas está correta a afirmação? Não está. Falso também. Essa questão da falseabilidade, por mais que os testes mantenham e tudo mais, não é assim que funciona. É um processo bem diferente. E vamos, por último, a 3, Thomas Kuhn. Ele propõe que a ciência evoluiu a partir de revoluções científicas. Até aí está certo, tivemos várias revoluções científicas no decorrer da história. Há uma ruptura entre um novo paradigma e o anterior. Quando o paradigma não consegue resolver os problemas apresentados, ou seja, quando ocorre uma crise, um novo paradigma surge, tornando a ciência normal. E essa resposta está correta. Muitas vezes a gente está lá deparado, vamos supor, estamos no século 17. Estamos ali, a ciência é limitada, ela não consegue responder alguma questão que surge, alguma coisa nova que a sociedade agora precisa de respostas.
ela não responde. O que a gente faz? Acontece uma revolução, uma reforma, coisa do tipo, e agora a gente tem uma ciência que consegue explicar, né? Então a gente quebra com os paradigmas anteriores. Lembra que tudo é impossível até que se torne possível, né? Então essa é uma questão muito importante, a quebra de paradigmas para que a ciência evolua. Bom, se só a terceira está correta, obviamente a alternativa correta é a D, certo? E aí, professor, como é que o pessoal foi? Mandaram bem na D, né? Mandaram bem, mas deu uma pequena quedinha ali. Ah, não. 76% tá bom ainda. Ah, não. Acima de 75%, acho que nós estamos bem. 3% de queda da anterior tá ótimo. Tá ótimo. Não E, tem. aqui, e a alternativa que teve a segunda maior quantidade, né, de alunos que marcaram foi a C. A 2 e a 3. Ah, exato. Ó. Galera em peso considerou que a 1 estava falsa. Isso aí. A 1 realmente não estava correta. A 2 a gente tem aquela questão da confusão, né? O Bacon realmente afirma a história da confirmabilidade, mas o princípio da falseabilidade está descrito de forma incorreta ali, né? Então é isso que torna ela incorreta. Beleza? Anotaram para não errar na próxima, né? Beleza, vamos lá para a questão de número 10. A ciência tem mais que um simples valor de sobrevivência biológica. Ela não é apenas um instrumento útil. Embora não possa atingir a verdade nem a probabilidade, o esforço pelo conhecimento e a procura pela verdade ainda são os motivos mais fortes da descoberta científica. Não sabemos, podemos apenas conjecturar. E nossas conjecturas são guiadas pela fé não científica, metafísica, embora explicável biologicamente, nas leis ou regularidades que podemos desvendar e descobrir. Galera, uma questão, quando ela é extensa ali no seu enunciado, vale a pena você dando aquela grifada, aquela anotada para você pegando os pontos principais. Lembra que isso é questão de interpretação. Todas as questões até agora a gente teve um enunciadinho ali que sabe que foi dando algumas dicas. Então, lembra sempre de fazer isso. Vamos lá, alternativa A. Para Popper, o que garante a verdade do discurso científico é a sua condição de refutabilidade. Quando uma teoria resiste à refutação, ela é corroborada. Assim, não é a explicação e a justificação de sua teoria que devem preocupar o cientista, mas sim o levantamento de possíveis teorias que a refutem. De fato, essa pode ser uma preocupação, mas lembre-se que quando a gente vai fazer o nosso teste, para ela ser confiável, as coisas têm que ser positivas, né? Vamos para B. Popper abandonou o empirismo para dedicar-se ao chamado anarquismo epistemológico. Defende o pluralismo metodológico e critica as posições positivistas e as metodologias normativas adotadas pela ciência contemporânea. Não sei, vamos ver. Popper nega que o desenvolvimento da ciência tenha sido levado a efeito pelo ideal de refutação. Segundo o autor, a ciência progride pela tradição intelectual, representada pelo conceito de paradigma. Lembra que a gente falou sobre os paradigmas na questão passada. Vamos lá. Popper elaborou o primeiro exemplo de teoria científica encontrado na ciência moderna, a teoria da gravitação universal, fazendo da fisiologia uma ciência positiva, tendo por modelo o método experimental da física e da química. Você vê como todas as questões, elas trabalham só com detalhes que vão diferindo uma da outra? Importante ficar atento nos detalhes. A resposta certa é A. Vamos lá, vamos reler ela para ter certeza. Para Popper, o que garante a verdade do discurso científico é sua condição de refutabilidade. Tá certo, toda ideia ela tem que ter a sua condição de refutabilidade, ela não é uma verdade absoluta. Lembra que na ciência a gente trabalha com hipóteses, testes e tudo mais. Hoje isso é verdade, mas amanhã pode surgir uma nova verdade. Pode surgir estudos que corroborem ou não, ou refutem a ideia anterior, né? Então, correto. Quando uma teoria resiste à refutação, ela é corroborada. Assim, não é a explicação e a justificação de sua teoria que deve preocupar o cientista, mas sim o levantamento de possíveis teorias que a refutem. Exato. Quando a gente vai trabalhar com uma ideia nova que a gente está levantando, que a gente vai querer instaurar ela, a gente precisa analisar em todos os outros universos para ver se faz sentido o que a gente está falando. Às vezes a gente está levantando uma ideia, uma lei, qualquer coisa do tipo, que faça muito sentido para esse momento e no nosso contexto.
Mas e nos outros? Será que ele faz sentido? Né? Então, a gente tem que sempre deixar isso bem claro. Professor, nessa última questão, como é que o pessoal foi? Foram muito bem, 78% de acerto. Muito bem. E o professor Murilo marcaram prioritariamente A, e depois houve uma distribuição mais ou menos homogênea, ali uma diferença muito pequena entre as demais. Portanto, né, acho que só não marcou quem de fato não conhecia o conceito mesmo. Exato. Foi o que eu falei. As questões têm pequenas nuances que fazem elas parecerem iguais ou semelhantes, entendeu? Então a gente tem que ficar muito atento e ligado nessas diferenças. E você, vai estudar agora mais, vai pegar firme. Finalizamos aqui mais um Chave do Enem. Esse foi a nossa explicação do simulado que você fez sobre filosofia. Se você tiver dúvidas, tiver alguma coisa para falar, alguma questão, reclamação, pode mandar ali. A gente tem um e-mail, a gente tem os canais que eles são específicos para você. Se comunica com a gente, vamos tornar essa comunicação mais fluida para que a gente possa ir mais adiante. Conto com você, até mais. Mandaram bem em filosofia, a gente está olhando essas porcentagens de acerto. Quando eu falo porcentagem, é o geralzão, hein? Quando acaba o simulado, nós damos aquela olhada, né, durante a semana também, qual é o índice de acerto, para nós podermos aqui dar uma resposta para vocês mais assertiva. Belezinha? Então, sem mais demora, chegou o momento da última aula, da última parte da nossa aula, que é a melhor. Fala sério, fala sério. Eu gosto de geografia, não gosto do professor, mas eu gosto de geografia. Claro, antes de chamar eu mesmo, aquela vinhetinha para você poder reabastecer e vir preparadíssimos para fecharmos, encerrarmos com chave de ouro a nossa noite de humanas. Rodou vinheta! E agora é para valer, vamos de geografia. Agora passadorzinho na mão, preparado, tá sentadinho, já abasteceu tudo, tá com o simulado na mão. Vamos então fechar ali os últimos exercícios. Eu tô com a tela aqui do lado para ver o índice de acerto de vocês, a participação de vocês. Então vem comigo, eu sou o professor Thiago, para quem não chegou ainda, e vamos falar de geografia. Belezinha? Então, segundo ano. Lembrando que neste ano, basicamente nós falamos sobre urbanização, industrialização e depois entramos em geografia política. Durante todo o ano do segundão é geografia política. E na aula de hoje eu selecionei o conteúdo que é geopolítica, conflitos. Um tema muito pertinente para o Enem e os vestibulares daqui para frente, visto que, infelizmente, estamos vivendo um momento onde as guerras estão se proliferando ao redor do mundo. Hoje nós temos pelo menos 10 conflitos armados ao redor do mundo envolvendo países. Olha só, né? Além do terrorismo, nós ainda temos, terrorismo é a próxima unidade da apostila de vocês, mas aqui conflitos entre países, entre nações, nós temos mais ou menos 10 acontecendo e eu trago agora os principais que podem cair no vestibular. Pensa no assunto que eu preferia não dar para vocês, eu preferia que não houvesse guerra, mas nós temos que trabalhar com a realidade. Esse conteúdo, inclusive, é o primeiro módulo do quarto bimestre. Para quem é nosso aluno, pega a apostilinha e também pode acompanhar. Belezinha? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. Primavera Árabe, está lá na sua apostila, hein? Está lá no módulo 1 da apostila do quarto bimestre. O termo Primavera Árabe refere-se a um conjunto de mobilizações populares no norte da África e do Oriente Médio, caracterizado... Opa, produção, perdi aqui a tela, produção, perdi a tela. Voltei. Caracterizado por fenômenos de despertar das massas, demandas de autodeterminação e democracia, que iniciou seu ciclo no final de 2010, extraído ali desse texto de 2012. Então, sobre as revoltas e manifestações populares desencadeadas pela Primavera Árabe, julgue as considerações a seguir. Vamos rapidamente lembrar, Primavera Árabe
é o nome dado a uma série de movimentos, de levantes populares que aconteceram lá no mundo árabe, norte da África e parte do Oriente Médio, quando populações ou parte significativa de populações começaram a se levantar contra os governos autoritários que estavam instalados nesses países há um bom tempo. Foi um momento onde o mundo estava passando por uma crise econômica, logo depois da crise de 2009, nós já estudamos isso esse ano também. A crise de 2009 foi a crise bancária americana, que contaminou os mercados mundiais, levou também a crise para a Europa e, consequentemente, para todo mundo. Então, naquele momento, a inflação alimentar, por exemplo, começou a aumentar, não só nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, mas também no Oriente Médio. Então, quando essas condições econômicas começam a afetar a sociedade, nós percebemos que aumenta a necessidade da população buscar mais liberdade. Então, esses movimentos vão começar nesse contexto. Dito isso, vamos analisar aqui as afirmativas e verificar quais são as corretas. Primeira afirmativa. As manifestações populares no norte da África e do Oriente Médio se caracterizaram como bastante heterogêneas. Opa, legal. Sim, não, mesmo sendo uma pauta parecida, existem movimentos diferentes, alguns mais próximos de grupos militares, outros mais civis, alguns conseguiram a liberdade, outros aumentaram ou mudaram, né, a forma ditatorial, então por isso que foi heterogêneo, englobando moderados e fundamentalistas, e tinha objetivos comuns, o fim dos governos ditatoriais e a favor da democracia, mesmo que por pouco tempo. Então, essa afirmativa é verdadeira, verdadeira. 2. A Primavera Árabe se iniciou na Síria, com a Revolução de Jasmim, e desencadeou uma revolta nos países islâmicos contra os governos autoritários. Onde está errado aqui? Está errado na localização. A Síria vai entrar em conflito, vai fazer parte da Primavera Árabe lá em 2011. E até hoje não acabou. Aliás, até hoje é um conflito ainda mal resolvido. É um conflito interno ainda mal resolvido. Então, portanto, não começou na Síria, E está errada, é falsa. Mas sim, foi a Revolução de Jasmim e desencadeou. Começou no norte da África. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas não na Síria, ok? No Egito, as manifestações populares levaram à renúncia do ditador Hosni Mubarak. Fato, tá? Hosni Mubarak, um ditador que já estava há décadas no poder, com uma grande influência do mundo ocidental, que depois, inclusive, se revolta contra o mundo ocidental. Instalou-se o governo provisório, chefiado por uma junta militar, e posteriormente foi eleito Morsi, pertencente à Irmandade Muçulmana, sendo que pouco mais de um ano depois do poder foi deposto por um movimento militar. Lembra que eu disse para vocês que nem sempre a democracia chegou, permaneceu? Então, por exemplo, no Egito, de fato, Hosni Mubarak cai do poder, uma junta militar. Deixa eu até contextualizar melhor para vocês. Se você for lá buscar as imagens da época, você vai ver que o povo começa a revolta e o exército começa, né, a isolar o povo, começa a reprimir. Só que chega num ponto onde as próprias forças armadas se voltam contra o ditador e começam a apoiar a população. Após isso, uma junta militar toma o poder e sim, rapidamente começa ali um processo de eleição. E essa eleição leva, né, o Morsi ao poder. Porém, ele era fundamentalista. O governo dele começa, então, a implantar novamente ali, né, ideais mais ditatoriais e rapidamente ele cai. Então, o movimento militar também derruba ele. Deu para entender? Vamos, então, para a próxima. Na Líbia, além das revoltas populares, ocorreu também a intervenção das forças militares da OTAN para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Bom, na Líbia, era o ditador Bashar al-Assad, sim, o sanguinário Bashar al-Assad, conhecido ali pela sua frieza na condução do poder, pelo seu egocentrismo megalomaníaco, construiu palácios, ao mesmo tempo também abriu a Líbia para a exploração do petróleo
e ampliou algumas áreas como educação e saúde. Tá? Então ali nós vamos ter Muammar Gaddafi, aliás, eu até errei. Bashar al-Assad não, Bashar al-Assad é da Síria. Muammar Gaddafi era da Líbia. Então, está errado. Olha só, corrigindo, hein? Muammar Gaddafi da Líbia, um ditador, e na Síria, Bashar al-Assad, que é o caso ali da revolução que ainda não acabou. Então, portanto, nós temos corretas as afirmativas 1 e 3, portanto, A. Ok? Muito bem, aliás, é A. Vamos lá, qual foi o índice de acerto dessa turma? Deixa eu pegar aqui. O índice de acerto da turma foi de, olha só, foi de 78%. 78%, tá? Foram muito bem. Parabéns para vocês. E deixa eu só voltar aqui. Não, na verdade, deixa eu continuar aqui. Vamos para a 12, questão número 12. Pessoal, o outro assunto que vai cair mais, esse aqui com certeza, tanto que se vocês olharem, eu deixei duas questões sobre essa temática. A questão entre Israel e Palestina. Infelizmente, novamente, nós estamos vivendo um período tenso entre esses dois lados. A causa da Palestina voltou à cena quando, há algumas semanas, um grupo terrorista do lado palestino, que não representa toda a Palestina, o Hamas, ele começa uma série de ataques a Israel e o Estado de Israel começa também uma série de ações militares para defesa, só que com uma certa intensidade que acaba sendo questionada, não o direito de defesa, mas a intensidade sobre o povo palestino. E essa discussão está acontecendo agora, uma discussão bem contemporânea. Para você que é do segundo ano, isso vai aparecer com certeza com mais intensidade nos próximos. Então vem comigo aqui. Vamos falar sobre o conflito árabe-israelense. O conflito árabe-israelense contribuiu inequivocadamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeira afirmativa. A Guerra do Yom Kippur, em 67, marcou o ápice da expansão territorial de Israel? Opa, já começa aqui com erro. Tá? Em 67, foi a Guerra dos 6 Dias, e não do Yom Kippur, que foi em 73. E sim, marcou um ápice da expansão territorial de Israel naquele momento, mas está errado aqui o conflito. Foi a Guerra dos 6 Dias de 1967, Yom Kippur, 73. 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Sim, Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas: para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Essa cidade é sagrada. Inclusive, dentro desta cidade, há setores: cristão, muçulmano e judeu, para que diminua a quantidade de conflitos, mas ainda há uma grande tensão. Você já viajou para Israel? Já passou pela cidade de Jerusalém? Com certeza você deve ter percebido que é uma cidade ali bem fortificada, com uma presença militar muito ostensiva para evitar, inclusive, esses conflitos. 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. E aí, será que a água tem a ver com esse conflito? Com toda certeza tem. Lembrando que depois da separação, depois da ONU criar o território palestino e o território israelense, aos poucos Israel foi tomando territórios, principalmente na Cisjordânia, próximo ao Jordão, e isolando ali a população palestina do acesso à água. Essa é uma das pautas de reivindicação do lado palestino, o acesso à água que acabou sendo retirado por parte ali do governo de Israel. Portanto, também é uma das causas.
Afirmativa 4. Pelos acordos de Oslo, em 93, a Organização pela Libertação Palestina e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, nos quais seria criado o território palestino? E aí, verdadeiro ou falso? Mais falso que nota de R$2. Né? Lembrando, inclusive, que OLP e Hamas são distintos. A OLP, organização, né, a Autoridade Palestina, não é o Hamas. A Autoridade Palestina é um braço político que não, né, a princípio, não promove ali o terrorismo, enquanto o Hamas não. O Hamas justamente foi criado com o princípio do terrorismo em busca da libertação dos territórios palestinos, ok? Então, portanto, é falso. Estão corretas a 2 e a 3, alternativa C. Mandaram bem? Deixa eu de novo dar uma olhadinha aqui na 12ª. A pessoa estava olhando errado aqui no acerto de vocês, por isso que eu me confundi todo lá na primeira. Tá? Então, 12ª, nós tivemos 77% de acerto, tá? E houve uma certa confusão ali na primeira, né? Pelo que eu vi aqui, nos resultados foi na primeira. Sim, a primeira se confunde com as datas, tome cuidado. Eu sei que você não gosta de datas, mas é importante quando nós falamos de fatos históricos atrelados às questões geográficas. Belezinha, então? Vamos para a nossa 13ª questão, que traz a mesma temática, que vai trazer aqui a mesma temática. Deixa eu até deixar aberto aqui para não me confundir depois, tá? Muito bem. Vamos lá, então, falar sobre essa questão. Bom, perceba que aqui em cima aparece uma série de mapas. O primeiro mapa é de 47, o segundo do período de 47 até 67, olha lá, 67, e depois de 67 a 79. Não é o mais atual, mas vai ter aqui um recorte histórico para nós discutirmos. No primeiro mapa, perceba que nós temos lá a divisão do Estado judeu e um Estado palestino. Sendo que, né, o Estado palestino fica muito mais restrito que o Estado judeu. Essa é a divisão feita pela ONU em 47. Essa é a divisão feita pela ONU em 47, onde vai ali delimitar espaços que seriam controlados por palestinos e por judeus. Naquele momento, meus queridos, não havia o reconhecimento nem do Estado palestino, nem do Estado judeu como um país independente. A princípio, a ONU faria o quê? A tutela. Nenhum dos dois teria exército, nenhum dos dois teria ali o status de país. Porém, o que vai acontecer? Com o tempo, Israel se autodeclara independente, instala o seu exército e começa uma expansão territorial. E os palestinos não são reconhecidos e dentro da Palestina, então, vai propagar os movimentos terroristas. Ok? Então, por isso que nós olhamos ali, em 49 a 47, nós vamos ter um território israelense avançando, tá? Então, nós vamos ter ali territórios administrados pela Jordânia, do lado palestino, territórios, né, anexados ao Egito e aí territórios conquistados por Israel. Perceba que Israel vai aos poucos aumentando a sua área de influência. Aqui no último, perceba que Israel já avançou bastante sobre as terras e se você pudesse voltar hoje, olhar o mapa de hoje, toda essa parte aqui, né, da Cisjordânia está salteado por pequenos territórios palestinos e boa parte controlada hoje pelo governo de Israel. Dito isso, vamos lá. O primeiro mapa mostra a divisão da Palestina elaborado pela ONU, onde cerca de 56% do território é destinado aos judeus e pouco mais de 43% aos palestinos. Verdade. Lembrando que alguns autores colocam lá arredondados, 60, 40, tá? Mas sim, a ONU, quando ela começa o projeto de implantação desses dois estados, ela reduz o espaço do povo palestino, lembrando que a Palestina ocupava todo o território, visto que os judeus haviam se dispersos no final da Idade Média, do Império Romano e tal, então eles vão agora redefinir.
e 56% vai para o povo judeu e 43% para os palestinos, o que já não houve concordância. Vamos lá. No segundo mapa, percebe-se que os palestinos perderam a autonomia dos seus territórios, Cisjordânia e Gaza, que foram incorporados à Jordânia e ao Egito, respectivamente. Sim, né? Verdadeiro também, ao longo das guerras que se iniciaram ali com as guerras, né, dos 6 dias, houve essa mudança de poder de controle territorial. Primeiro para a Jordânia e o Egito, depois para Israel. Então, o terceiro mapa mostra a consequência da Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel venceu os árabes e ocupou vários territórios. Então, ali nós vamos ter, na verdade, aqui a guerra árabe-israelense, onde eles vão conquistar os territórios e vão ter ali, né, a implantação do seu Estado e agora a retomada. Terceira afirmativa, na Guerra do Yom Kippur, Israel derrotou o Egito e a Síria. Somente anos mais tarde devolveu a Península do Sinai, tomada na Guerra dos 6 Dias ao Egito. Sim, né, exatamente. Israel, então, vai retomar ali o território, vai pegar o território do Sinai e vai devolver só mais tarde ao Egito a Península do Sinai. Ok? E depois, a última afirmativa, depois que a Cisjordânia foi reconhecida pela ONU como um Estado independente e soberano, os conflitos cessaram na região, sobretudo aos relacionados à água do Rio Jordão. Nunca houve o reconhecimento da Cisjordânia como um país independente pela ONU. Inclusive, isso incentiva, porque não temos dentro da Cisjordânia, não tem dentro dos territórios palestinos, a presença de um exército que garanta a defesa territorial. Se não tem exército, o terrorismo avança, os grupos terroristas avançam. Inclusive, isso é um dos motivos dos conflitos permanecerem. Além da água, né, o não reconhecimento do Estado e, portanto, um direito de defesa dele, tal qual Israel, né, busca ter o direito de defesa dele. Então, portanto, nós temos ali como correta a alternativa E. Beleza? Então, sem demoras, vamos para a nossa 14ª questão. Um outro assunto que também aparece apagado de vez em quando volta, é um dos conflitos que nós vivemos hoje, que é a questão ali também no Oriente Médio. Questão 14. Nas Olimpíadas de Tóquio, a equipe de ginástica rítmica do Azerbaijão chamou atenção para a grave crise humanitária vivida pelo seu país. As azeres deixaram de lado as tradicionais roupas coloridas e se apresentaram todas de preto, pelo luto vivido em função do conflito envolvendo a Armênia e o Azerbaijão, pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é uma região que fica ali na fronteira entre esses dois países, que a princípio pertence ao Azerbaijão, mas que é pretendido pelo governo armênio há um bom tempo, há muito tempo. E nos últimos anos, esse território acabou sendo alvo de ataques militares por parte da Armênia contra o povo que está lá, que tecnicamente é do Azerbaijão. Então, a região de Nagorno-Karabakh envolve interesses geopolíticos de quem? Quem será que está lá e tem interesse em pegar esse território, em dominar esse território? Adivinha, adivinha, adivinha. Coloca aqui no chat, inclusive, né? Quem é? Vamos ler, então, as alternativas. A, da Rússia, que deseja manter sua área de influência no Cáucaso, do Irã, que almeja explorar gás natural no Mar Cáspio, dos Estados Unidos, que desejam aumentar a área de influência no Cáucaso, da Geórgia, que almeja a unificação da região, e da Turquia, que deseja controlar a navegação no Mar Cáspio. E aí, qual é a alternativa correta? Adivinha só quem foi lá e quem está envolvido nisso, né? A Rússia, né? Que quer aumentar a sua influência, na verdade, quer manter e aumentar a sua influência no Cáucaso. Lembrando que toda essa região já fez parte ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto, também tem alguns vínculos históricos com uma população russa, mas não que é população russa instalada aqui, diferente da última questão que nós vamos ver agora. Falando em Rússia, né, não dá para fugir disso. O conflito que o ano passado marcou a geopolítica mundial e que hoje também continua sendo um dos grandes problemas, uma das grandes áreas de tensionamento geopolítico, além, é claro, de Israel, Karabakh
Então, nós temos hoje esse cenário, hein? Esse cenáriozinho é bem complexo. Qual que é o grande problema, professor? Além da questão humanitária, além de serem seres humanos, nós também temos a questão do risco de expansão de conflitos ao redor do mundo. Inclusive, essa semana, o pronunciamento da ONU foi exatamente esse. Esta semana que nós estamos aqui nesta nossa live, nós tivemos a ONU se pronunciando que há o medo, há o temor e há um risco real de que esses conflitos pipoquem pelo mundo, porque questões mal resolvidas geopolíticas, quando um começa, a tendência é que outros também entrem. E é claro, o grande problema é o aumento dos conflitos gera morte, gera desequilíbrio econômico, então não é um bom momento que nós vivemos. Por isso precisamos, inclusive, orar, né, para que Deus possa nos iluminar para agir nesse momento e também, é claro, conduzir a história da humanidade, que nós já sabemos como é. Então vamos lá. Esse mapa, ele traz ali a porção oriental da Ucrânia, a divisa da Ucrânia com a Rússia. Essa é a região onde, neste ano que passou, 2022, e agora, neste ano corrente, os conflitos, né, estão acontecendo com maior intensidade. Estas são as regiões onde a Rússia tem as suas pretensões. Então vamos ler o enunciado e depois fazer um pouco mais da análise desse contexto. A geopolítica mundial em 2022 esteve fortemente marcada pela guerra russo-ucraniana, sobretudo pelos acontecimentos ocorridos nas duas províncias destacadas abaixo. Até iniciar a guerra, essas províncias se caracterizavam por... Então vamos lá. A província de Donetsk e Luhansk são duas províncias fronteiriças que durante o período da União Soviética tinham uma grande população de origem russa. Na verdade, isso foi, inclusive, constituído pela própria decisão da União Soviética de mandar para esta região população de origem russa. Então, a identidade ali é muito forte. Quando acaba a União Soviética, quando há a fragmentação da União Soviética, nós vamos ter a separação territorial da Ucrânia, mas boa parte da população que vive em Luhansk, Donetsk e na Crimeia, que é uma questão lá de 2014, vai continuar sendo predominantemente de influência cultural, identitária russa. Dito isso, vamos ver então quais são as alternativas. E eu já falei aqui, me desculpem, né? Que nós tínhamos ali, conter a Península da Crimeia, que se notabiliza pelo seu posicionamento estratégico, né? Sim, a Crimeia é estratégica, só que essa questão de 2022 já não considera a Crimeia, porque em 2014, 2015, a Rússia já tomou esse território outrora ucraniano. Não foi reconhecido por nenhum país como território russo, mas também não houve, de 2014 até 2022, nenhuma ação mais contundente da ONU, da OTAN ou de outros países reivindicando a devolução da Crimeia. Né? Como eu digo, a Crimeia foi uma bomba relógio armada que explodiu depois com o avanço da Rússia nos outros territórios. Serem províncias russas, mas que anseiam pertencer à Ucrânia? Não, ao contrário. Guardarem grande concentração de petróleo, por isso serem disputadas por Rússia e Ucrânia, não é o principal motivo, não. A Rússia já possui suas reservas, inclusive ali na Crimeia, a questão era a passagem do gás e do petróleo russo para o restante da União Europeia, né? Ou para a União Europeia. É uma questão mais estratégica. Apresentar a população de maioria russa e conviver com movimentos separatistas que lutam pela anexação à Rússia, sim, né? Por ser, como eu expliquei para vocês no slide anterior, por aquela região ter uma grande identidade cultural com a Rússia, em função da história, da ocupação durante a União Soviética, existiam sim movimentos que queriam a anexação, inclusive movimentos financiados por Moscou, para que esse conflito, né, esses movimentos ganhassem a visibilidade e Moscou tentasse justificar a invasão. Então, quando o Vladimir Putin invade a Ucrânia, ele justifica, não, na verdade não é uma guerra, eu estou indo lá salvar aquele território que está sendo oprimido pela Ucrânia, visto que eles não reconhecem e não dão liberdades àqueles que são de origem russa. Tá? Então, foi usado isso, inclusive, como estratégia.
E é claro ali, né, aí não pode ser também, serem reivindicadas pela Ucrânia perante a Rússia por terem sido transferidas por Nikita Khrushchev a Moscou à época da União Soviética. Não, né? A anexação da Ucrânia foi no começo da União Soviética, inclusive passaram ali por períodos muito difíceis nas mãos do governo central soviético. Houve ali uma tentativa de eliminar a população ucraniana por diferenças culturais. O Holodomor, né? Vai lá dar uma pesquisada sobre isso. Foi um dos fatos tristes que acabou matando milhões de ucranianos em função do bloqueio do governo soviético, a entrada de remédios e alimentos e carvão durante o inverno ucraniano. Então, é uma região que a instabilidade é de longa data e que, infelizmente, hoje, né, também está sendo ali palco de guerras. Pessoal, a aula de hoje foi tensa. A aula de hoje é uma que eu não gosto de dar. Eu prefiro não falar de guerras, mas enquanto vivemos nessa terra, ouviremos de guerra e rumores de guerra. Espero que você tenha compreendido para mandar bem nas provas de vestibular Enem e nos vemos na próxima aula de humanas. Lembrando que semana que vem é semana de linguagens. Fiquem com Deus, uma boa noite e até mais.